Olá, meus irmãos, boa noite, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs. Estou aqui para mais um vídeo da nossa sequência aí de meditações sobre o coronavírus e a Bíblia, e realmente confirmando cada vez mais como a Bíblia tem a resposta para todos os dilemas da humanidade, como ela se aplica independente de tempo e de épocas, e ela tem, como a própria Bíblia fala sobre si, a Escritura fala sobre si, que ela é viva e de que ela se renova a cada tempo. O tema hoje que eu quero meditar com vocês é há tempo para tudo. Nós estamos vivendo um tempo em todo o mundo, a humanidade está vivendo um tempo bastante especial, bastante diferente, e a Bíblia tem também uma resposta e tem uma palavra para a gente em tempos de coronavírus. Capítulo 3 do Eclesiastes, versículo 1, eu vou ler. Para todas as realizações há um momento certo, diz a palavra de Deus. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Existe sempre um tempo apropriado para tudo o que se pretende fazer debaixo do céu. Nós, seres humanos, temos muitas pretensões, muitos projetos, muitos propósitos. A humanidade tem muitos propósitos e muitos projetos. Mas o que a Bíblia está dizendo é: existe um tempo para cada um deles. E o versículo 10 diz: há tempo de morrer e há época de morrer. Depois vou voltar nesse versículo. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo, versículo 3b diz: há tempo de derrubar e tempo de edificar. Nós temos, na verdade, na humanidade, e inclusive no Brasil, nós temos plantio o suficiente para muito tempo de quarentena, certamente para meses de quarentena. A questão é que esse plantio não está dividido igualmente nas mãos de todo mundo. Nós temos, claro, pessoas das classes mais diversas e em situação de economia ou de tranquilidade as mais diversas, e pessoas com quantidade de acumulações as mais diversas. Mas se nós tivéssemos um olhar de coletividade, um olhar de corpo, um olhar de comunhão, um olhar de amor, nesse momento não seria nenhum problema para a gente ficar meses de quarentena. Em princípio, não seria problema, olhando só sobre um determinado aspecto, porque nós poderíamos simplesmente compartilhar aquilo que há tanto tempo temos acumulado, e aqui incluindo o dinheiro que nós temos em poupanças, em aplicações, incluindo aquilo que nós temos em patrimônios, em veículos, em imóveis, e nós temos em joias, temos certamente, se fosse para nós transformarmos tudo isso em comida, em agasalho, em moradia, nós teríamos teto, teríamos comida e teríamos bebida e agasalho para toda a humanidade, no caso do Brasil, para todos os brasileiros, por alguns meses, enquanto o sistema hospitalar pudesse se preparar, como dizem que estão fazendo. Mas a verdade é que nós não vamos fazer isso, infelizmente. Nós somos movidos por egoísmo, nós somos movidos pelos nossos interesses, e nós vamos, cada um de nós, compartilhando como temos feito, mas vamos fazer normalmente muito menos do que aquilo que seria necessário. Existe também, a respeito de se arrancar e de se plantar, o chamado empréstimo compulsório, em que existe inclusive o projeto de lei tramitando, em que o governo está pretendendo aprovar isso. O que é um empréstimo compulsório? É um tipo de imposto em que o governo ele se permite lançar a mão, ele coloca os critérios e lançar a mão no patrimônio nosso, da população. E ele vai colocar critérios. Eu não conheço o projeto de lei, os projetos que estão tramitando, mas ele pode, por exemplo, dizer: quem tiver duas casas, eu vou tomar uma casa emprestada. Ele pode dizer: quem tiver aplicação de até tantos R$ 1.000, eu vou pegar tanto por cento, ou a partir de tal valor eu vou pegar emprestado. E o governo diz: depois que passar essa crise, eu devolvo o dinheiro. É uma maneira, por exemplo, não sei qual destinação o governo pretende dar, mas seria muito útil, por exemplo, se ele usa esse dinheiro para estruturar o nosso sistema hospitalar
enquanto nós estamos aí na quarentena, para que o sistema hospitalar, os leitos não sejam esgotados, a capacidade dele não seja esgotada, que o governo pudesse usar esse dinheiro do empréstimo compulsório para poder ampliar sua capacidade de maneira que nós pudéssemos, aos poucos, aí realmente estarmos retomando as nossas atividades de maneira a gerar menos prejuízo, menos debilidades aí para a economia. O versículo 3, a parte A, diz: é tempo de matar e tempo de curar. Nós estamos vendo que o coronavírus tem matado, mas existem tantas outras coisas também que têm matado, né? Mas há tempo de cura e nós temos a expectativa de que a cura para a Covid-19 venha e de que a própria vacina para ele venha. Mas há tempo para tudo e atualmente o tempo está sendo do coronavírus, está sendo da doença Covid-19 e ela realmente tem matado. Mas vai chegar o tempo da cura em relação a ela. O versículo 4 diz: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Daqui a pouco eu vou retomar também nesses versículos. O versículo 5b diz: há tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Há tempo de abraçar e tempo de se apartar no abraço. Eu queria me deter um pouco aqui com você e pedir em nome do amor que você que pode, fique em casa. Nem todos nós podemos, nem todos podemos fazer teletrabalho, nem todos podemos fazer o teletrabalho o tempo todo. Mas aquele que pode, e na medida em que pode, na intensidade que pode, trabalhe em casa, fique em casa. Porque quanto menos pessoas nós tivermos nas ruas, quanto menos pessoas nós tivermos nos comércios, mesmo aqueles que estiverem abertos, e nós vamos especificamente para aquilo que precisamos e tomarmos todos os cuidados que precisamos, que a gente possa ir de máscara, né? As máscaras de pano que estão sendo confeccionadas aí, e que possamos de repente usar uma luva descartável e depois então chegar e você tira já, descarta aquilo, mas a máscara especificamente, ela impede que você respire algo ou que ao levar a mão no nariz e na boca, que é algo automático, sua mão pode estar contaminada enquanto você está na rua, e há muita proteção. Quando você se protege, seja ficando em casa, seja quando precisar ir para a rua, tomar os cuidados necessários, você diminui aquela escala, né, que sempre está sendo mostrada de progressão da doença. E quanto mais ela progride, quando existe um número muito elevado num curto espaço de tempo, o que o governo vai fazer? Ele vai ser mais rigoroso aí na quarentena, como o versículo 6 vai dizer: há tempo de buscar e há tempo de desistir, há tempo de avançar e há tempo de recuar. E eu tenho a impressão que a nossa quarentena nós vamos viver alguns momentos aí de sanfona, em que às vezes você vai liberar um pouco mais, maior flexibilidade na quarentena, e tem hora que você vai ter que ser mais rigoroso. É possível que a gente vá no Brasil ter que viver isso, como outros países no mundo estão enfrentando. E então, na medida em que a gente sai o menos possível, em que quando a gente sai, a gente toma os cuidados para se proteger e para proteger os outros, vão ter menos gente contaminada. Quanto menos gente contaminada, maior vai poder ser a flexibilidade na quarentena, e quanto maior a flexibilidade no sentido de comércio, de aberto e de negócios funcionando, menos gente vai perder emprego. Quanto menos gente perder emprego, menos você, inclusive, vai ter que ajudar, eu e você vamos ter que ajudar, e menos o governo vai ter que lançar a mão dos cofres, e menos o governo vai perder dinheiro de imposto. Vai ter esse efeito cascata negativo, vai ser diminuído. Mas em nome do amor eu digo: ué, mas é tão pouca gente que escuta os seus vídeos, por que você fala isso? É que para você que ouviu, você não vai poder dizer que não sabia. E não vai poder dizer que nunca fez a correlação entre amor e você ficar em casa ou não ficar em casa, podendo. Se você precisa sair, não vai estar faltando com amor por causa disso. Mas se você pode ficar em casa e você sai, e você arrisca o contágio, e arrisca assim contaminar também outras pessoas, e você gera também essa sensação geral de não estou nem aí, de maneira que os governos sintam a necessidade de ser mais rigorosos, você está faltando com amor para com o próximo, você está violando a lei do reino, como nós vimos naquelas meditações da Semana Santa, e em outros vídeos, você estará violando o único mandamento do reino de Deus,
que é o reino do amor, que é de amar ao próximo, né? Então, falando no versículo 6, desse efeito sanfona, possivelmente há tempo de buscar e há tempo de desistir. Tem tempo em que as portas do comércio vão ser abertas, tem tempo que vão ser fechadas. Tem tempo que vai se abrir um pouco, tem tempo que abre um pouco mais. Há tempo de conservar e tempo de jogar fora. Versículo 7, há tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, que também vou voltar aqui em seguida. No versículo 8 diz, é tempo de amar, há tempo de amar e há tempo de odiar. Aqui a sabedoria que está dizendo que há tempo de odiar no sentido de uma observação da vida, mas de acordo com o Evangelho, o único ódio que nos é permitido é o ódio ao próprio ódio, é o ódio ao egoísmo. Nenhum outro ódio é permitido para o Evangelho, para a Escritura, para o reino de Deus. Então há tempo de odiar, mas de odiar, acrescentaria eu aqui, de odiar o egoísmo. Há tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. E aqui eu faria uma aplicação especificamente em relação à política. Nós temos vivido momentos em que continuamos polarizados, como o Brasil, na política, a direita extrema, ou a esquerda extrema, em que a gente acaba usando a situação e as decisões que estão sendo tomadas para a gente ficar aí polarizando o país e alfinetando de lado a lado. Mas me parece que o texto está dizendo para a gente há tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz, e se aplica também para a gente aqui. É a sabedoria dizendo, não é tempo de luta, agora é tempo de nós unirmos os nossos esforços, estarmos em paz uns com os outros e dedicarmos toda a nossa energia, todo o nosso recurso, todo o nosso dinheiro, toda a nossa inteligência, para quê? Para combater esse nosso inimigo em comum, que é esse vírus, esse coronavírus, que gera essa doença, essa Covid-19. Versículo 5, como nós vimos, ele disse, há tempo de atirar pedras, mas há tempo de guardar as pedras. Politicamente, me parece que é tempo de nós guardarmos as pedras, não é tempo de jogarmos e atirarmos pedras políticas uns nos outros, mas é tempo de as guardarmos e conversarmos sim, debatermos sim nos grupos sociais, falarmos sobre as nossas percepções, o que cada um de nós acha sobre uma medida ou outra, mas tentar ao máximo possível tirar o tom político disso e as acusações recíprocas políticas. Versículo 7b diz, é tempo de ficar quieto, e há tempo de ficar quieto, e tempo de expressar o que se sente. Então, antes da gente dizer nas redes sociais o que a gente está sentindo, se vai comprometer a paz, que é tão importante nesse momento para a gente, que nós tenhamos o discernimento, às vezes, de entender que não é tempo de dizer, mas é tempo de ficar quieto. E eu digo isso para mim também, eu preciso me policiar bastante em relação a isso, e sei que volta e meia eu violo esse princípio aqui e cometo equívocos. Vou pular aqui o versículo 9 e o versículo 10, e o versículo 11 diz, então, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Olha que coisa extraordinária que a sabedoria está dizendo aqui, que Salomão está dizendo. Também Deus colocou no coração do ser humano um desejo profundo pela eternidade. É por isso que a gente não quer morrer. É por isso que a morte gera pânico na gente. É por isso que a gente não se conforma com a morte. Como meu pai costuma dizer em velórios e situações em que se perde alguém, ele muitas vezes, mas com muita vida e com muita sinceridade, ele diz, eu odeio a morte. Ele diz, morte, eu te odeio. Muitas vezes meu pai falou isso com muita vida e com muita lágrima nos olhos, com muita emoção. Por quê? Porque Deus colocou em nós um desejo profundo pela eternidade. Contudo, continua o versículo 11, contudo o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. E por quê? Justamente porque nós estamos inseridos no tempo e no espaço e não conseguimos enxergar o eterno, não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem. Nós somos expulsos do jardim do Éden, que é aquele lugar que simbolizava essa comunhão absoluta com Deus. Essa expulsão é que nos coloca nesse lugar longe da presença de Deus e que nós não conseguimos entender completamente o que ele realizou para a gente, o que ele planejou para nós. E o versículo 2 então diz, há tempo de nascer e há época de morte. E em época de morte, como nós estamos agora mais atentos para esse fato de que nós morremos
inconformados com ele, tentando ao máximo evitar essa morte, o versículo 4 vai dizer que há tempo de chorar e tempo de rir. Tem época de morte é época de choro. Há tempo de lamentar e tempo de dançar. O versículo continua dizendo: época de morte é época de lamento. E nós estamos vivendo tempos de morte. Não que não se morria antes, mas nós estamos mais conscientes de que a morte é uma realidade humana e de que ela está mais perto de nós do que nós imaginamos. Em tempo de dança, em tempo de festa, como é dito aqui no capítulo 7, no versículo 3 e 4, o mesmo Salomão vai dizer: mais vale um momento de tristeza do que dias de riso. Um único momento de tristeza, mais do que dias de riso. Por que, Salomão? Porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. É quando nós estamos com o nosso semblante abatido, triste, por causa de algo do nosso mundo físico que está acontecendo, desse nosso mundo perceptível, é que o nosso coração, ele fica mais compreensivo. Nosso coração gera a compreensão. É que o nosso coração se volta para coisas que estão para fora desse mundo e desse tempo e desse espaço. E se volta para coisas eternas, para coisas sobrenaturais. Ele se volta para Deus. Ele se volta nesses momentos. Ele percebe, o nosso coração diz: eu não sou eterno no que diz respeito à materialidade. Esse meu mundo físico, essa minha relação com o mundo físico, ela não é eterna. E ele então volta para a sua essência e vai buscar então respostas e vínculos para a eternidade. Portanto, o versículo 4 diz, do capítulo 7, o coração dos sábios está na casa onde há luto. Porque na casa onde há luto, há reflexão. Há consciência e lembrança de que nós morremos nesse mundo físico e de que a morte é uma passagem. E nos vem a pergunta: passagem para onde? Para onde se vai depois dessa vida? Inclusive no livro Tudo se Resume no Amor, eu procuro responder essa pergunta à luz da Bíblia. Uma das perguntas que eu busco ali é: de onde nós vimos? De onde a gente vem? Para onde a gente vai? Qual o propósito da nossa existência? Então, depois que eu morro, para onde eu vou? Mas o coração dos insensatos está nos banquetes e nos locais onde há muito riso. Antes do coronavírus, nós vivíamos a sociedade, o mundo como um todo, e o Brasil particularmente. Nós vivíamos uma situação de riso atrás de riso, festa atrás de festa, banquete atrás de banquete. Essa era a nossa sensação, inclusive nos mundos virtuais. A gente só postava as coisas boas, só postávamos nos nossos momentos alegres, inclusive gerando uns nos outros inveja e sentimento de: nossa, as coisas ruins só acontecem comigo. Por quê? Porque nós só postamos as coisas boas. Vivíamos uma sensação de banquete todo o tempo e de muito riso. Isso nos impedia de refletirmos. E agora, com essa pandemia, independente de quem é a sua origem, de se foi Deus que mandou, se não foi Deus que mandou, sem entrar nesse mérito, mas ela nos dá essa oportunidade de nos lembrarmos que nós somos seres, materialmente falando, finitos, que nós morremos e que quando morremos, na verdade, haverá uma passagem. E nessa passagem será identificado pela maneira como nós vivemos aqui, como a gente tem visto em outros vídeos, pela maneira como nós vivemos aqui, se nós estamos ligados aqui, que vertente, a que caminho na eternidade, ao caminho da vida ou ao caminho da morte. Se essa eternidade que Deus colocou um desejo profundo em nós, se ela vai ser uma realidade para nós ou não vai ser uma realidade para nós. E a partir, então, a respeito disso, eu convido você a aproveitar esses momentos. Tira bom proveito dele para você e para sua família. Meditando, sim, que nós somos finitos. E aí vem para a palavra de Deus, vem para a Bíblia e medita na Bíblia sobre as respostas que a Bíblia nos traz para a eternidade. A respeito disso, eu sugiro humildemente a leitura do meu livro, que está aí no link na descrição, tudo se resume no amor.com.br, e também os vídeos que estão aí no meu canal, e tem muitas outras mensagens boas aí para você poder meditar nesse período, tá bom? Deus abençoe, obrigado por você que me ouviu até agora.